Vamos ver a solução do laboratório que pedia para calcular o fator de balanceamento de uma árvore. Vejam que o fator de balanceamento da árvore é, de todos os fatores de balanceamento dos nodos da árvore, o maior deles. E esse maior a gente vê em módulo. Para poder calcular o fator de balanceamento de um nodo, a gente calcula a diferença da altura das subárvores. E aqui já veio pronta uma função para a gente calcular a altura de um nodo. Então, a altura de um nodo vai ser, eu preciso descobrir a altura da subárvore esquerda do nodo, a altura da subárvore direita do nodo, descobrir qual das duas é maior, e a altura do nó vai ser a maior das duas acrescida de uma unidade. Então, é o que a função altura está fazendo. O enunciado também pedia para, num programa principal, criar essas duas árvores, a árvore A e a árvore B, e chamar a função do fator de balanceamento para essas duas árvores. Então, a árvore A é uma árvore de fator 1, porque aqui nós temos nodos que têm diferença de uma unidade entre a altura das subárvores. Observem que o fator da árvore não é o fator da raiz, porque aqui o fator da raiz é 0, que eu tenho 3 de altura da subárvore esquerda e 3 também de altura da subárvore direita. Mas o nodo 15 tem uma diferença de uma unidade, porque a subárvore esquerda dele tem 1 e a direita tem altura 2. O 88 é o inverso, a direita tem altura 1 e a esquerda tem altura 2. E o nodo 27 também tem uma diferença de uma unidade na altura das subárvores. Essa é uma árvore fator 1, isso significa que ela é uma árvore AVL. Aqui a árvore B, ela é uma árvore de fator 3, porque a maior diferença de alturas entre as subárvores de qualquer nodo, ou seja, o maior fator encontrado nessa árvore é o do 42, que é a raiz, que tem fator 3. O 15 tem fator 2, o 27 tem fator 1, o 20 é folha, portanto o fator é sempre 0. Vamos ver então a solução do exercício. Então, primeiro nós temos aqui a função da altura, que calcula a altura de um nodo. Aí nós fizemos uma função auxiliar, que calcula o fator de balanceamento de um nodo, que é a altura da subárvore esquerda menos a altura da subárvore direita, mas nós queremos isso em módulo, então a gente está usando aqui a função ABS, que retorna o módulo dessa expressão que está entre parênteses. E aí a função que vai calcular o fator da árvore, ela precisa fazer um percurso na árvore. Aqui nós escolhemos um percurso análogo ao caminhamento pré-fixado à esquerda. Então, eu testo o nodo, depois a subárvore esquerda e depois a subárvore direita. Então, eu estou fazendo um caminhamento pré-fixado à esquerda. Eu tenho aqui esse ponteiro para inteiro chamado de maxFat, que é quem está acumulando, quem está guardando qual que é o maior valor encontrado naquele momento, até aquele momento. Então, lá no main, ele vai ser inicializado com 0. E aí, sempre que a gente achar um fator maior do que o que está armazenado em maxFat, a gente substitui. Então, se o nodo não é nulo, eu calculo o fator de balanceamento para aquele nodo. Caso esse fator calculado seja maior do que o maior fator que eu encontrei até o momento, eu faço a troca e aí faço as chamadas para a subárvore esquerda e direita. Aqui no main, nós temos a árvore A e a árvore B criadas, e aí nós estamos chamando fator de balanceamento com esse inteiro maxFat inicializado com 0. Então, se for uma árvore completamente balanceada, esse valor nunca vai ser mudado, ele vai terminar e vai continuar 0. E aqui o desenha, que é a função que a gente fez na aula de árvores binárias de pesquisa, em que a gente desenha a árvore indentando os nodos conforme o nível do nodo. Então, vamos ver aqui o resultado. Então, tá aqui, a árvore A tem fator 1 e a árvore B tem fator 3. Estão as árvores impressas aqui para ajudar a entender como que fica a organização hierárquica. Isso, bom trabalho!